Olá, meu nome é Enzo, aluno do 8º ano da Escola Municipal Madri, que fica localizada em Vila Isabel, que é um bairro muito conhecido pela arte e a cultura no nosso país. E nós não poderíamos ficar fora dessa, por isso criamos a nossa web rádio, o Web Rádio Fala Madri, aonde eu participo e todos os meus amigos também. Quer conhecer mais um pouquinho sobre ela? Então, vem com a gente! A ideia da Web Rádio Fala Madri surgiu no período da pandemia, onde os alunos estavam muito distantes da escola, né? A gente só podia se encontrar de forma virtual e nós pensamos em alguma atividade que eles pudessem fazer usando esse meio e que eles tivessem esse contato com a escola de alguma forma. Desde antes de eu estar aqui na escola, desde 2020, quando começou o projeto, a minha irmã era daqui e ela era da Web Rádio e ela participava de muitas reuniões, de muitos projetos e eu via ela fazendo os roteiros, ela fazendo, até escolhendo o tema e eu me interessei, eu achei muito legal e eu participava dessas reuniões junto com ela. Ajudava ela a escolher, até o nome da Web Rádio a gente escolheu junto. O trabalho da produção começa com a Tempestade de Ideias, que a gente conversa muito, eles apresentam pra gente algumas ideias que eles têm. E quando a gente acaba a apresentação da situação da Tempestade de Ideias, a gente também pode apresentar as nossas ideias que tivemos a partir daquilo. Como aconteceu com o tema que apareceu das mulheres, que elas ganham menos que os homens, e acaba que vai entrando um assunto no outro, e aí se cria essa etapa inicial, que é a Tempestade de Ideias, que os alunos têm muitas ideias, eles apresentam muitas ideias, como o pessoal da FRJ também traz muitas ideias, então é bem interessante essa troca. Então a gente pesquisou algumas coisas na internet, algumas reportagens, a gente trouxe algumas ideias aqui e a gente vai discutindo no caminho para ver o que vocês vão selecionar. Ó, cientistas encontram microplásticos na corrente sanguínea humana. Já ouviram falar sobre isso? Essa questão do microplástico é realmente um problema ambiental muito sério, que a gente precisa, né, ter noção disso, ter consciência sobre isso, sobre os nossos hábitos de consumo, como a gente, né, descarta os nossos resíduos. A questão ambiental é uma questão de saúde também, né? É isso que a gente pode correlacionar também no podcast. Teve um tema, que foi um tema que eu escolhi lá em 2022, eu acho, que era sobre transfobia. E eu aprendi mais coisas do que eu já sabia, eu aprendi a desenvolver um roteiro, desenvolver um projeto inteiro, assim, totalmente sozinha e fazendo sobre um tema que eu me interesso, um tema importante para mim. Eu acho interessante também falar sobre a arte e a cultura no Brasil, porque o que acontece? Hoje em dia, muitos lugares como cinema, teatros, estão desaparecendo para criar farmácias, shopping. Cara, a Web Rádio incentiva principalmente a pesquisa, uma pesquisa responsável, uma pesquisa de conteúdo confiável, porque os professores, os pesquisadores que estão envolvidos com a Web Rádio, eles orientam na pesquisa que os alunos fazem. Sempre eu fui comunicativa, eu sempre tive um jeito mais extrovertida, mas acaba que eu era meio retraída quando eu entrei, então a Web Rádio me ajudou muito a desenvolver uma parte comunicativa que eu não tinha dentro da escola com algumas pessoas. Eu aprendi a dificuldade e o processo que na produção de mídia tem as câmeras, tem o áudio, cujo tem que ter silêncio, tem que ter um ambiente, tem que ter uma produção toda. Como vocês estão acostumados, a gente vai começar a fazer algumas perguntas, pensar como que a gente pode trabalhar esses subtemas aí para a produção dos podcasts, tá bom? Então, o nosso grupo escolheu o subtema Mulheres na Política. Então, a gente vai falar sobre a luta por direito das mulheres. Nós temos uma equipe com bolsistas, que são alunos de iniciação científica, de extensão, alunos de graduação de diversas áreas que integram o projeto.
E aí a gente trabalha com os alunos em grupos e esses monitores vão ajudando esses grupos a desenvolverem esses subtemas, né, que vão compor depois a série de podcasts. E aí a gente faz o roteiro e para gravação sempre são as pessoas selecionadas da web rádio, daquele grupo, para falar. As pessoas sentem à vontade, claro, para falar e para apresentar aquele tema que é interessante para muita gente. Então, pessoal, agora a gente vai começar a gravar. Então, por favor, faça silêncio para facilitar meu trabalho aqui. Tá. Tá. 1, 2, 3. Olá, sejam bem-vindos à Web Rádio Fala Madrid. Vamos falar sobre mulheres na sociedade? 1, 2, 3. Nessa série, conversaremos sobre mulheres na sociedade a partir de temas como mulheres na política e a luta por direitos, por trabalhos, maternidade, violência, etc. Você sabe quais direitos as mulheres já conquistaram e quais ainda precisamos conquistar? O direito ao voto foi conquistado em 1932. Teve a Lei da Maria da Penha em 2006. E, recentemente, o direito ao aborto está sendo debatido muito. No mundo de hoje, a mulher sempre é diminuída por ser considerada um gênero frágil, sendo essa uma construção da sociedade que perpetua uma visão machista e opressora. Eu contei para minha avó, para minha mãe e para os meus familiares do interior, principalmente, sobre o que realmente estava acontecendo. Como teve outra série que foi sobre crises climáticas e tudo mais, muitos assistiram a série para realmente saber o que estava acontecendo. E dentro da escola também, acaba que muitos têm retorno, muitos assistem, principalmente sexto ano, que aborda muito esses temas, eles assistem bastante. Eu acho que também o sétimo aborda muito esse tema. Então, a escola e principalmente minha família também tem muito retorno sobre o que é web rádio, os assuntos que eles trazem. A gente sempre procura fazer as nossas anotações de campo observando isso e conversando, né, com os professores. Como a professora Andréia relata para a gente que ela tem percebido mudança em alguns alunos que tinham dificuldade para falar e agora eles já conseguem se expressar melhor. Às vezes lá na sala de aula eles não têm tanta desenvoltura, eles ficam mais tímidos, mas aqui no grupo, né, que a gente senta com eles, a gente dialoga assim de uma forma horizontal com eles, e então eles se sentem acolhidos e eles aqui conseguem, né, se expressar melhor. A gente percebe tanto que essa proposta de que eles escolham o tema já é uma questão de olhar para eles e dar voz. O que você gostaria de falar? Qual é o seu interesse? Então vamos ver como que isso tem a ver com as questões da escola, como que esse tema se articula com diversas áreas, porque a intenção do projeto é trabalhar esses temas de forma sociocientífica, que a gente chama. Então a gente procura articular com ciências, com as linguagens, né? Então com português, com questões da sociedade, com questões que estão sendo amplamente debatidas na mídia, para que eles vejam que tudo tem uma correlação. Olha, eu nunca pensei em trabalhar com algo audiovisual, essas coisas. Eu sempre pensei numa coisa mais escritório e tal. Só que agora eu tô muito mais solta para falar com as pessoas, falar em frente de câmera, falar no microfone, ter mais fluidez na minha fala. Até para projetos na escola mesmo, tipo, apresentar na frente da turma. Era um medo que eu tinha muito e com a web rádio eu me soltei. Com a web rádio eu tive essa chance de aprender a ser mais desenvolta na frente da câmera. Desde que eu comecei a fazer parte da web rádio, me trouxe muitas experiências em relação a realmente pensar em fazer jornalismo no futuro. Então eu sempre venho conversando com a minha mãe sobre talvez posso fazer um jornalismo ou realmente seguir a parte da família, mas é bem interessante a parte de comunicação, eu gosto muito da parte da edição também, eu acho muito interessante, mas a parte da comunicação, qualquer área comunicativa, eu gosto bastante. Tá, vamos lá. 1, 2, 3...